pessoal, meu nome é Lúcia Neves e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco do campo que eu venho pesquisando. Por isso, vamos começar dedicando atenção ao título da nossa apresentação: Transições para a Sustentabilidade, a ciência que acelera as transformações para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma ciência, ou seja, uma área de conhecimento científico. Essa ciência tem uma finalidade específica: tratar das transições, ou seja, das transformações disruptivas. E por que essas transições são necessárias? Para que o desenvolvimento sustentável seja atingido, para que a sustentabilidade seja possível. Essa área de estudo é recente, quando comparada com áreas tradicionais, por exemplo, as ciências sociais, que existem há cerca de 3 séculos, a filosofia, a engenharia, a medicina, né, conhecimentos que existem há milênios. Essas áreas novas tendem a emergir porque sempre existe ou começa ou aparece, emerge uma necessidade nova. E por isso a gente faz aqui uma pergunta, uma reflexão. Que necessidade fez surgir o campo de pesquisa sobre transições para a sustentabilidade? Aí está a resposta: a insustentabilidade dos sistemas que são vitais para o planeta. Os sistemas que realmente importam para a vida, a prosperidade humana e que estão apresentando disfuncionalidades crônicas. Basta ver o número de protestos, né? Um protesto em curso no mundo. As queixas das revoltas variam de país para país, ora se refere a problemas ambientais, ora dizem respeito a uma crise econômica ou social, mas o descontentamento está presente tanto em países ditos desenvolvidos como não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Em comum, existe a frustração com as soluções propostas ou com a inércia do governo que está no poder. Não importa qual seja, governos de direita são substituídos por governo de esquerda e vice-versa, mas ambos geram descontentamento. Enfim, acadêmicos e representantes dos governos percebem a área de conhecimento sobre transições para a sustentabilidade como uma alternativa aos tradicionais ismos, comunismo, socialismo, capitalismo. Esses ismos que orientaram os governos no século passado tendem até agora a dividir pessoas, então a ciência e as suas evidências vêm sendo apresentada como uma alternativa mais salutar. Bem, a transições dos sistemas não é um fenômeno novo, a ciência que é nova. Todas as grandes civilizações experimentaram problemas nos seus sistemas vitais. Experimentaram inovações incrementais, melhorias de alguma parte, mas também transformaram radicalmente seus sistemas. Que tipo de sistemas que nós estamos falando? Por exemplo, a mobilidade de transporte. Compare o sistema de transporte de hoje com o do passado. Compare a logística de distribuição de cereais, compare o sistema de guerra, o sistema financeiro. Antes não existia moeda, as pessoas trocavam mercadoria. Compare o sistema de fornecimento de energia do passado com o dominante. Vejam quantas mudanças estão ocorrendo neste momento nas fontes desse sistema. Recorde a mudança do sistema de manufatura ou de produção. Essa transformação envolve inovações tecnológicas, mas não apenas isso. Envolve inovações organizacionais, novas leis, regulamentos, mudança no comportamento de consumo, dentre outras. A maior parte dos sistemas sociais contemplado pelos pesquisadores da área de transições é do tipo sociotécnico, ou seja, sistemas sociais e tecnológicos. Sistema cuja transição depende de muito progresso científico e tecnológico. Mas a literatura da área contempla também outros sistemas. Por exemplo, os sistemas sociais de caráter mais institucional, como o sistema de educação, ou o sistema que envolve os cuidados de saúde. Também os sistemas mais geográficos, por exemplo, o estudo sobre transições urbanas, os sistemas mais setoriais, como o sistema financeiro. O campo de pesquisa também estuda as transições em sistemas de caráter mais ecológico, como o sistema de água doce, sistema de biodiversidade, a silvicultura, os sistemas que fornecem alimentos. Enfim, o campo estuda sistemas sociais de várias naturezas e, alternativamente, envolve cientistas de ciências exatas, organizacionais, humanas, sociais, ambientais. Por isso, é importante que fique bem claro qual é a base teórica compartilhada pelos distintos pesquisadores dessa área. Todos são sistemas adaptativos completos.
o modo como esses sistemas funcionam, como ele evolui, como eles entram em crise, ou como eles podem sair de uma crise, é sempre semelhante. Algum desses sistemas depende de mais ou menos tecnologia, de mais ou menos regulamentação, de mais ou menos mudança organizacional, de mais ou menos mudança de comportamento de consumidor. Mas o funcionamento de todos é influenciado pela qualidade da governança, pelas instituições, pela cultura, pelo modo de vida. São sistemas adaptativos complexos. Não é objetivo do vídeo tratar dos conceitos de sistemas adaptativos complexos, mas é importante saber que os pesquisadores da área dominam conceitos como não linearidade, dinâmica multinível, dinâmica multiatores, coevolução, emergência. Essa base teórica explica o comportamento desses sistemas e permite planejar eventuais ações de intervenção. É preciso dominar esses conceitos para agir com assertividade sobre esses sistemas, ainda que não seja fácil. Esses sistemas, desde o final do século passado, são chamados de VUCA, sistemas voláteis, incertos, complexos e ambíguos. Mais recentemente, emergiu até uma nova expressão, o conceito BUNNY, que alerta para o fato de que esses sistemas sociais não são simplesmente instáveis, são caóticos, os resultados não são apenas difíceis de prever, são imprevisíveis, o que acontece não é simplesmente ambíguo, é incompreensível, o problema não é só a complexidade, é a não linearidade. Ou seja, nenhum ator social, mesmo um líder experiente, um político com um histórico de conquista, servidores públicos dedicados, com tempo de casa, cientistas, especialistas, ninguém consegue olhar para esses sistemas e prever com precisão como uma situação se desdobrará. Mas difícil não quer dizer impossível, e a ciência, e em especial o campo de estudo sobre transições, vem reunindo informações que permitem agir no contexto VUCA ou BUNNY. Diante do mundo VUCA ou BUNNY, nós precisamos aprender novos jeitos de agir. Este é o conteúdo dos estudos sobre transições. Então, até aqui explicamos um pouco do objeto de estudo e da necessidade da ciência de transições para a sustentabilidade, e nós vamos tratar agora do vínculo dessa área de conhecimento com as expressões sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Nós falamos no início do nosso vídeo que o campo de estudo sobre transições tem 25 anos. O campo emergiu no final do século passado. Mas, e o conceito de desenvolvimento sustentável? Quanto tempo tem e como nós estamos indo? O conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado de forma oficial em 1972 na Conferência de Estocolmo das Nações Unidas. Já se passaram meio século. Essa conferência cumpriu o papel de lançar a luz sobre a conexão entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. E, de fato, desde lá, muitas mudanças ocorreram e precisam ser reconhecidas, mas, apesar das inovações introduzidas, dos inúmeros progressos contabilizados, os sistemas que dominavam em 1972 não foram radicalmente transformados e só recentemente alguns entraram em transição. Estes 50 anos serviram para mostrar o quanto os sistemas sociais são resistentes à mudança. Isso explica a narrativa que Haworth, esse economista que está aí na tela, tem adotado em suas palestras. Ela destaca que não existem países desenvolvidos quando se trata da concepção de desenvolvimento sustentável. Todos nós vivemos atualmente em países em desenvolvimento e deveríamos lutar para estar em países desenvolvidos na nova concepção. A afirmação desse economista toma como fonte o importante artigo divulgado em 2018 como título Uma Boa Vida Dentro dos Limites do Planeta. Esse estudo mostra a inexistência de países desenvolvidos na concepção de desenvolvimento sustentável. Agora vejam como cientistas classificaram os países em relação ao grau de desenvolvimento sustentável. Eles não usam mapa, eles optaram por fazer uma representação gráfica com 4 quadrantes. Essa representação ela é diferente das tradicionais. Normalmente se usa um mapa como esse que está aí na tela, categorizando os países em desenvolvidos ou não, mudando de cor por faixa de PIB. Também existe a forma de classificar os países por IDH, a
concepção de desenvolvimento associada à ideia de desenvolvimento. Nós vamos entender a representação do desenvolvimento sustentável agora. Consta da dimensão horizontal o consumo de recursos terrestres. Essa linha azul indica o limite aceitável de uso dos recursos ambientais. Já na vertical está a dimensão social. Ela mede o quanto os países já conseguiram avançar na eliminação de privações sociais. Esse eixo azul horizontal separa os países, levando em consideração as metas sociais. Com isso, conseguimos ver os 4 quadrantes. O quadrante D é o local onde estariam os países desenvolvidos na concepção de desenvolvimento sustentável. Países com cidadãos sem privação e uso de recursos dentro do limite. Mas quantos países estão nesse quadrante atualmente? Nenhum. Aí estão 150 países que o estudo conseguiu avaliar. E o que mostra o quadrante do desenvolvimento sustentável, que é o D, está vazio. Vamos dar uma olhadinha nos demais quadrantes. A Índia é um país do quadrante A, convive com muitas privações sem ter usado os limites que seriam aceitáveis de exploração dos recursos terrestres. A China é um país do quadrante B, já extrapola parte dos limites ambientais e eliminou parte das privações sociais, mas não totalmente. O Japão é um país do quadrante C, praticamente sem privações sociais, mas usando os recursos do planeta acima do limite aceitável. Vamos detalhar a situação de 3 países, cada qual representando um dos 3 quadrantes. Aí está Ruanda no quadrante A, Brasil no quadrante B, Estados Unidos no quadrante C. Preste atenção nas partes vermelhas do círculo interno, que é o círculo da dimensão social. Cada fatia desse círculo interno é um indicador social, os mesmos que estão no ODS. Veja que existem muitas partes vermelhas no círculo interno de Ruanda, e isso representa o quê? É a representação gráfica do percentual de pessoas que neste país são privadas de alimento, passam fome, sem moradia, sem água encanada, morrendo de doenças que são tratáveis, ou seja, indicadores sociais. Agora olhem para o círculo interno do Brasil e dos Estados Unidos. Bem menos fatias vermelhas. Estados Unidos quase sem nenhuma. Na dimensão social, Ruanda está na situação mais insustentável. Agora vamos focar na dimensão ambiental, este anel fatiado externo. Ruanda, nessa dimensão, não tem áreas vermelhas, ao contrário do Brasil e dos Estados Unidos, mas, sem dúvida, os Estados Unidos é o que está na situação mais insustentável. Já ultrapassou 5 dos 7 limites mensurados. Então, na dimensão ambiental, o cenário inverte e os Estados Unidos estão na situação mais insustentável. Agora vamos focar na dimensão econômica, a renda per capita de cada país, que está na parte inferior da representação. Ruanda tem uma renda per capita bem abaixo do Brasil, que, por sua vez, tem uma renda per capita bem abaixo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão na melhor posição da dimensão econômica. Agora vamos analisar o conjunto das imagens. 2 considerações podem ser feitas com base neste comparativo. Primeiro, de fato, quando a renda per capita cresce, quando o PIB melhora, as privações sociais tendem a ser eliminadas e isso é bom. Mas, na forma como os sistemas de produção e de consumo funcionam, à medida que as privações vão sendo eliminadas, os recursos que são essenciais para a manutenção da vida na Terra vão sendo eliminados juntos, vão se extinguindo, ameaçando toda a prosperidade conquistada. Enfim, escassez de recurso provoca conflito, degradação ambiental inviabiliza a vida no planeta, gera refugiados do clima. Esse comparativo mostra que o modelo atual de desenvolvimento não pode continuar avançando. Mesmo porque esse modelo tende a concentrar riqueza e produzir desigualdade. Nós voltamos aí com a imagem do Brasil. Essa é a fotografia da média brasileira. Mas no Brasil existem cidades cujas representações se aproximariam, se aproximariam de Ruanda e cidades que se aproximam dos Estados Unidos. Por exemplo, São Paulo. Sendo mais detalhista, dentro de São Paulo temos cidadãos que vivem como os habitantes dos Estados Unidos e outros como o de Ruanda.
não conseguem consumir os recursos terrestres, não produzem lixo, mesmo porque não são consumidores, não possuem renda. Enfim, graças aos esforços de pesquisa de vários cientistas, nós conseguimos atualmente uma imagem que traz a interseção entre as tão faladas dimensão social, ambiental e econômica. Essa representação já está disponível há alguns anos, né? Já era para nós, para a mídia, cobrar dos atores sociais o progresso em relação a essa imagem, mas o foco permanece no PIB. Dito isso, nós entramos agora na última parte do vídeo. Vamos apresentar finalmente algumas ideias e modelos que são centrais para os pesquisadores de transição para a sustentabilidade. Relembrando, o campo de pesquisa sobre transições para a sustentabilidade é sobre conceitos, modelos, diretrizes capazes de assegurar que países que estão no quadrante A, B ou C passem direto para o quadrante D, o que demanda o conhecimento que tem aspectos comuns, mas não é exatamente idêntico, eles têm especificidades. E neste contexto, a literatura de transições, ela propõe modelos, diretrizes para esses diversos sistemas, para essas três categorias. Nós escolhemos para esse vídeo apresentar o framework que foi usado no principal documento elaborado por cientistas para tratar de ODS nesse ano agora, 2023. Trata-se do relatório que está aí na tela, o Relatório Global de Desenvolvimento Sustentável, um relatório publicado de 4 em 4 anos. Este relatório foi produzido por uma equipe de 15 cientistas, representando diversas partes do mundo e de diversas áreas de conhecimento. O documento tem mais de 200 páginas. Vamos dar uma olhada no título. Começa falando em tempo de crise. Sim, é um relatório que registra a preocupação com o andamento das metas do ODS para 2030. O conjunto de ODS foi implementado em 2015 e as metas miraram 2030. 2023 se configura como a metade do prazo acordado, mas, como os cientistas alertaram, estamos muito longe do caminho. O diagnóstico não é sobre lentidão ou velocidade em percorrer o caminho, é sobre estar fora do caminho. Em alguns indicadores do ODS, estamos pior do que 2015. Isso explica o uso da expressão crise no título. Mas veja a continuação do título: Tempos de mudança. Ciência para acelerar as transformações para o desenvolvimento sustentável. Vários conceitos de teóricos sistêmicos são adotados no relatório de ODS. Por exemplo, conceitos de pontos de alavancagem. 6 sistemas foram mapeados como prioritários para a ação pela capacidade de alavancar o progresso nos demais. Aí estão os sistemas, não temos como falar desses 6 agora, mas é importante ter em mente que, usando evidências, os pesquisadores sugerem agir sobre esses sistemas para orientar o cumprimento dos ODS. Tem diretriz específica para governo, mas não só para eles. O que é esperado de cada ator está mapeado. Conhecer os seus sistemas de entradas ajuda muito. De fato, parece impossível cuidar de 17 objetivos concomitantemente. Parece impossível prestar atenção em 169 metas. Mas o uso do conceito pontos de alavancagem e outros, ele responde pergunta do tipo: por onde começar ou como desencadear um ciclo virtuoso? Especialmente para os atores do governo, essas diretrizes são fundamentais. O relatório de 2023 traz um capítulo inteiro dedicado a apresentar um framework derivado da literatura de transições. Este framework usa 2 curvas S. A curva S é bem conhecida na academia, né, tendo em vista ser utilizado aí em várias disciplinas. A primeira curva trata do surgimento e ascensão de sistemas saudáveis. A segunda, do declínio do sistema insustentável dominante. Vamos detalhar a curva de ascensão. Na horizontal, nós temos a dimensão do tempo, na vertical, temos a extensão do uso do que está sendo proposto como alternativa pela sociedade. Mostra a aceitação. A curva indica que o novo sempre começa pequeno, marginal, com pouca aceitação, o novo sempre enfrenta obstáculo e é necessário usar alavancas para que esses obstáculos sejam superados. Quando a gestão dos obstáculos e da aplicação de alavancas são feitas adequadamente, há um aumento da chance do ponto de virada dessa curva S ocorrer. O sistema sai da fase de emergência e entra na próxima fase.
A fase nova, depois do ponto de virada, é chamada de aceleração. Os obstáculos foram vencidos e as novidades propostas estão maduras para ser escalada. E por isso, rapidamente ocorre a extensão de uso, que, quando atinge o ponto máximo, inaugura a fase estabilização. Então, terminada a fase de aceleração, inicia-se a fase de estabilização, onde finalmente as tecnologias e práticas antes consideradas alternativas são incorporadas à vida cotidiana como o novo normal. Cada uma dessas fases demanda um tipo de ação para os atores, legisladores, líderes políticos, acadêmicos, empresários. Mudou a fase, mudam as oportunidades e desafio. No entanto, esse ponto de virada bem-sucedido não depende só dessa curva. Existe uma segunda curva que merece atenção, a curva do declínio do sistema insustentável e dominante. Também nessa curva existem 3 fases distintas: desestabilização, decadência, eliminação. Atualmente, a maior parte dos sistemas sociais que a pesquisa de transições busca influenciar está na fase de desestabilização. Os sistemas não estão cumprindo suas funções adequadamente, estão desestabilizados, mas ainda são extensivamente utilizados. Não entrar em decadência acelerada, exceto o sistema de energia. Em alguns países, esse novo sistema ele já vem sendo utilizado por uma proporção significativa da população. Aqui estão as 2 curvas agindo juntas. Então, nesse slide, temos a representação de uma transição bem-sucedida, ou seja, quando, de fato, o novo sistema alcança a estabilização. Mas é importante ressaltar que nem todas as transições tentadas nas sociedades são assim. Existem transições em que o alternativo definitivamente se torna o dominante, que é a estabilização, mas, muito frequentemente, os sistemas ficam parados na transição. Não ocorre o ponto de virada. Existe o alternativo, ele é melhor, mas ele não escala. Também existem transições que geram retrocessos. A literatura está repleta de situações onde isso acontece. A reação é grande e mesmo as conquistas que já tinham sido assimiladas acabam sendo perdidas no processo. E existem transições que provocam a falência do sistema. Isso ocorre muito em países em crise, polarizado, em guerra. O novo sistema não decola e o velho sistema não consegue mais se manter. Então, é isso. A gente encerra por aqui nossa apresentação. Recordando, nosso vídeo abordou 3 aspectos do campo de pesquisa sobre transições para a sustentabilidade. Primeiro, abordamos sistemas que são objeto de pesquisa, os sistemas sociais vitais de 3 categorias. Depois, na segunda parte, nós abordamos o vínculo do campo de estudo sobre transições com o conceito de desenvolvimento sustentável. E, por fim, apresentamos um framework que explica a transformação bem-sucedida de um sistema social, as 2 curvas S. Vamos deixar para quem se interessar algumas referências do conteúdo do vídeo e fontes de consulta para aprofundamento. Com base em 2 estudos revolucionários que estão aí na tela sobre o uso dos recursos terrestres, foi construído por um grupo de pesquisa lá no Reino Unido, numa universidade, um site onde qualquer um de nós pode estudar a situação dos países em relação ao desenvolvimento sustentável. Vale a pena conhecer a variação de partes vermelhas, internas e externas do nosso país, dos países da América do Sul, do G20, enfim, de todos. Também indicamos o site da Rede Internacional de Pesquisadores em Transições. Essa rede já conta com cerca de 3.000 pesquisadores, mas essa rede vem conclamando para aumentar o número de pesquisadores do Sul global. Pesquisadores brasileiros, então, são muito bem-vindos. E, por fim, o contato do nosso grupo de pesquisa da UFSC, o IGTI. Esse grupo de pesquisa faz parte do Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento, é liderado pela professora Gertrudes e João Arthur, e nesse núcleo existe um grupo de pesquisa sobre transições. Faço parte desse grupo de pesquisa, meu contato está aí na tela. Obrigada pela atenção. Termino aqui agradecendo também a oportunidade oferecida pelos organizadores do projeto MAP. Então era isso. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. Deixo um abraço. Até a próxima.